Olá, caro estudante, é um prazer ter você nesta aula de Portugal Studio. Dando prosseguimento, então, ao nosso conteúdo do nosso curso, vamos avançar. Vamos falar um pouquinho hoje sobre operadores relacionais. Mas o que são operadores relacionais? Os operadores relacionais são utilizados para realizar comparações entre dois valores de um mesmo tipo. Esses valores podem ser representados por variáveis ou constantes. Aqui temos uma tabela que mostra a descrição e os símbolos utilizados para as comparações, tá bem? Então, para comparar se um valor é igual a outro, utilizamos esse símbolo aqui, igual, igual, tá? O sinal de igual, um igual só, ele é utilizado para atribuição de valores. Dois sinais de iguais, eles são utilizados para comparação. Então, vou comparar se dois valores, né, ou um caractere é igual a outro caractere informado. Tá? Então, maior que é este símbolo, menor que é este símbolo, maior ou igual é este símbolo, então o sinal de maior e o sinal de igual. Menor ou igual, então o sinal de menor e o sinal de igual. E o diferente, tá? Ele é um sinal de exclamação com um sinal de igual. Então, este símbolo aqui representa a diferença. Tá? Então, se eu quiser comparar se um valor é diferente de outro, eu utilizo este símbolo. Tá? Então, são esses os operadores relacionais que temos no Portugal. Então, a comparação realizada utilizando um operador relacional dá-se o nome de relação. O resultado obtido de uma relação é sempre um valor lógico. Então, ele vai retornar um verdadeiro ou um falso. Neste exemplo aqui, temos duas variáveis inteiras, uma com o nome de A, recebendo 7, e outra com o nome de B, recebendo 3. Temos na tabela abaixo algumas comparações, então temos as relações. Então, a primeira relação é A é igual a B, então 7 é igual a 3, resulta num falso, eles não são iguais. A é menor que B, 7 é menor que 3, falso, 7 não é menor do que 3. A é maior ou igual a B, verdadeiro, porque A é maior do que 3, então verdadeiro. B é diferente de 6, verdadeiro. 3 é diferente de 6. 7 é maior ou igual a 7, verdadeiro. 7 não é maior do que 7, mas ele é igual. Lembre-se da descrição do operador da relação. É maior ou igual. Tá? Então, uma tabelinha aqui com alguns exemplos bem simples. Tá? Então, vamos para o nosso Portugal. Vamos abrir ele aqui e vamos escrever algumas relações. Para fins didáticos, vamos utilizar um inteiro mesmo. Tá? Então, vamos colocar um x com o valor de 5 e um y com o valor de 9. E vamos colocar também um z com valor de 5 também. Tá? Então, temos alguns valores aqui, x, y e z. Tá? Podemos fazer algumas comparações. Para isso, eu vou utilizar o C. Tá? Não se preocupem, tá? Que estudaremos essas estruturas mais adiante. Tá? O que importa agora aqui é a comparação, os operadores relacionais. Tá? Então, se x for igual a y,
Opa, y. Vou colocar, escreva x é igual a y. Senão, vou escrever escreva os valores são diferentes. Então, ele vai fazer uma comparação aqui, uma relação, tá, entre x e y. Tá? Então, essa relação é de comparação. Eu estou comparando se esses dois valores são iguais. Então, igual, igual. Se eles forem iguais, ou seja, retornar verdadeiro, se essa afirmação aqui for verdadeira, ele vai escrever essa parte. Então, x é igual a y. Se retornar um falso, então, que eles não são iguais, vai cair neste caso, no senão. Se eles não forem iguais, os valores são diferentes. Se executarmos, então vai estar aqui embaixo, os valores são diferentes, porque x é diferente de y. Tá? Podemos fazer outra relação aqui. Eu vou copiar toda essa estrutura só para facilitar. Podemos colocar o z e testar. Então, se os valores forem iguais, vai cair nesse primeiro caso, vai retornar um verdadeiro. Se for verdadeiro, imprime essa frase de cima. Se for falso, imprime a de baixo. Deixa eu colocar um barra n aqui. Deixa eu colocar um barra n aqui. Aqui também. E no de baixo para não ficar tudo junto. Barra n. Ok, vamos executar. Então, imprimiu este primeiro aqui, imprimiu a segunda frase, então os valores são diferentes, está aqui, os valores são diferentes. E para o segundo teste, este de baixo, temos que os valores são iguais, porque x é igual ao z. Tá? Então deixa eu só colocar aqui, vamos colocar assim, ó. Segundo teste. Tá ok? Podemos colocar agora um terceiro teste. Podemos fazer uma comparação, ou uma relação, melhor dizendo, testar se os valores são diferentes. Então, se eles forem diferentes, vai mostrar x é diferente. Neste caso aqui é x e z, né? Ok. X é diferente de z. Se eles forem iguais, vai mostrar os valores são iguais. Então eu posso executar. Então vai mostrar os valores são diferentes para o primeiro teste. O segundo teste, x é igual a z, que x realmente é igual a z. E o terceiro teste vai mostrar os valores são iguais. Os valores são iguais, porque x é diferente de z. Se isso retornar verdadeiro, vai mostrar a primeira frase. Se retornar falso, mostra a segunda frase. Então, x é diferente de z, retorna que os valores são iguais. Tá ok? Então, ele retorna um falso aqui.
e mostra a segunda frase. Então ele cai fora desta primeira aqui, tá? Então podemos também testar agora as outras condições. Então, quarto teste, Ctrl V, podemos testar se o x ele é maior ou igual a z. Se eles forem iguais, vou colocar dessa forma. A condição é verdadeira. É verdadeira. Se não, vou colocar a condição é falsa. A condição é falsa. Se executarmos agora, vai dizer que a condição é verdadeira, porque o x ele não é maior do que z, mas eles são iguais. Tá? Eu posso inverter isto, colocar se x é menor ou igual a z. Tá? Se eu executar, vai retornar ainda que a condição é verdadeira, porque x não é menor do que z, mas ele é igual, por isso que a condição é verdadeira. Tá? Se eu colocar o y, o que acontece? A condição é verdadeira, porque o x realmente ele é menor do que y. Agora, se eu inverter, se ele for maior ou igual, a condição é falsa, porque o x ele não é maior do que o y. Podemos reduzir um pouco aqui, só para verificar os valores. Então, temos aqui que o x é 5 e o y é 9. Então, a condição é falsa. O x não é maior e não é igual a y. Tá? O mesmo vale apenas para o sinal de igual. Tá? Então, a condição é falsa. O x não é maior do que o y. E também para o menor. Neste caso, a condição é verdadeira, porque x é menor do que y. 5 é menor do que 9. Tá? Para fins didáticos, utilizamos inteiros, mas poderia ser qualquer outro tipo. Poderia ser, por exemplo, caractere. Sexo. Podemos iniciar com F. Podemos fazer uma estrutura, um teste. Assim, podemos botar escreva /n, informe o sexo. Leia. Então, dentro do leia, podemos colocar sexo. Vamos dar um zoom aqui. Montar um testezinho já fazendo a entrada do teclado, que o usuário vai digitar. Então, se sexo for igual vamos colocar assim, vamos tirar aqui e deixar só aqui embaixo. For igual a F, então escreva feminino. Se não, escreva masculino. Ok? Se executarmos o teste, então ele vai pedir para informar o sexo. Se eu colocar F maiúsculo, o que acontece? Sexo feminino, porque ele vai comparar
o valor que o usuário digitou, no caso eu digitei F, e vai comparar se é igual a F. Se F for igual a F, F maiúsculo no caso, né? Então ele vai mostrar na tela feminino. Se ele digitar, por exemplo, M, vai colocar sexo masculino. Claro, isso é um teste bem básico. Por exemplo, se colocar um F minúsculo, vai mostrar que é masculino. Então tem alguns tratamentos que mais adiante vamos aprender a fazer, tá? O Portugal ele é case sensitive, tá? Então isso quer dizer que ele diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas, tá? Então, se não for exatamente assim, tá? Ele não vai reconhecer. Para isso, existem outros operadores lógicos também que podemos utilizar para validar alguns dados, tá? Mas isso fica para uma próxima aula. Outra coisa interessante é que os operadores relacionais eles devem ser do mesmo tipo. Por exemplo, se eu quiser comparar o sexo com X, eu vou ter um erro, tá? Então, se eu executar, ele já vai dar uma mensagem de erro, tipos incomparáveis. Não é possível comparar a igualdade entre a expressão do tipo caractere e uma expressão do tipo inteiro, tá? Então, eu não posso comparar tipos diferentes, tá? Então, isso aqui era só para você ter uma ideia de como utilizar operadores de comparação, né, relacionais. Espero que você tenha gostado. Sugiro que você faça alguns testes baseado no que você aprendeu nesta aula. Experimente algumas outras situações, tá? E qualquer dúvida você pode deixar uma pergunta nesta aula que assim que eu puder eu responderei para você, tá bem? Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado!